Fala aí, cinéfilos, beleza? Como é que ele foi de soldado de elite a guardião da galáxia? O vídeo de hoje é o perfil do ator Chris Pratt. Lembrando que esse foi o primeiro perfil escolhido por você, inscrito aqui no canal do Cinéfilos, e que a votação do próximo perfil on demand, vamos dizer assim, começa nos comentários aqui desse vídeo. As regras são as mesmas, é só você comentar o nome do ator ou da atriz aqui embaixo. Você pode votar até 3 atores, mas só pode votar uma vez por ator. Ah, e o canal tá focado 100% em cinema, então não adianta ainda falar daquele ator ou daquela atriz que fazem mais séries ou novela, por enquanto. Mas vamos pro conteúdo, que é o que interessa. Christopher Michael Pratt nasceu em Virgínia, Minnesota, uma cidade bem ao norte dos Estados Unidos, quase na fronteira com o Canadá. Ele começou sua carreira meio que sem querer, quando ele foi descoberto em um restaurante lá no Havaí, quando ele estava trabalhando como garçom. Mas sua vida profissional começou a engatar mesmo com as suas participações em séries como Everwood, The O.C. e Parks and Recreation. Só que vamos falar de alguns dos filmes mais importantes da carreira dele. Alguns. Cursed Part 3. Esse foi aquele filme que o Chris conseguiu quando estava trabalhando de garçom lá no Havaí. A diretora Rae Dawn Chong, que também era atriz nesse curta, gostou do perfil do cara e do seu humor e lhe ofereceu o papel. Essa foi uma pequena produção que, curiosamente, já tinha uma característica presente em toda a carreira do ator, pelo menos até agora, o humor. Zero Dark Thirty. Essa é uma versão da guerra ao terrorismo bem menos romantizada do que a gente normalmente encontra por aí. A cena inicial já dá uma boa noção disso. O filme abre com uma violação pesada dos direitos humanos praticada pelos americanos, que normalmente são os mocinhos das histórias. Bad news. I'm not your friend. I'm not gonna help you. I'm gonna break you. Any questions? A história foca na trajetória da Maya, a personagem da Jessica Chastain, que teve uma performance memorável. A gente acompanha, num clima quase que documental, como é que foi o trabalho dessa agente da CIA num período de mais ou menos uns 10 anos. Tempo em que ela ficou focada em apenas um grande caso. Esse foi o processo que culminou na ação de um grupo de operações especiais da Marinha Americana, chamada de SEAL Team 6. Os militares tinham como objetivo primário matar o Osama Bin Laden, e é nesse momento que o Justin, personagem do Chris, entra na história. You really believe this story? Osama Bin Laden? Yeah. What convinced you? Her confidence. Eu não posso deixar de comentar aqui o belíssimo trabalho da Kathryn Bigelow, que alguns anos antes tinha sido a primeira mulher a ganhar o Oscar como melhor diretora. O filme que permitiu esse fato inédito foi The Hurt Locker, uma produção de temática similar à da guerra ao terror e de suas consequências. Vale lembrar também que antes da Kathryn, apenas 3 mulheres tinham sido indicadas pela academia por direção. Eu vou ler o nome delas aqui que é meio complicado. É a Lina Wertmüller por Pasqualino Sette Bellezze, a Jane Campion por The Piano e Sofia Coppola por Lost in Translation. No birth certificate, no cell phone, you guys ghost. Guardians of the Galaxy. Essa é a história de um grupo improvável de seres espaciais que se unem para salvar a galáxia. Nós temos aqui um meio humano, meio celestial. Peter Jason Quill. He's also known as Star-Lord. Who calls him that? Himself, mostly. He's wanted largely on charges of minor assault, public intoxication, and fraud. Oh, I'm sorry. A filha adotiva do titã Thanos. Gamora. Soldier, assassin, wanted on over a dozen counts of murder. Um guaxinim modificado geneticamente. Rocket, wanted on over 50 charges of vehicular theft and escape from lockup. Um extraterrestre em busca de vingança. Drax, aka the Destroyer. Since his wife and family were killed, he's been on a rampage across the galaxy in his search for vengeance. E uma forma de vida que até tem um vocabulário extenso, considerando que ele é um vegetal. Groot. He's been traveling recently as Rocket's personal houseplant/muscle. Além de muito bem feito, esse filme foi marcante tanto para quem trabalhou nele como para a indústria em geral. Depois dele, o nosso perfil de hoje teve uma guinada em sua carreira e passou a ser um dos atores mais disputados para protagonizar grandes produções. E com relação ao impacto em Hollywood, Guardiões da Galáxia provou que não era só possível, mas também lucrativo, um filme com uma assinatura particular. Mesmo que ele fosse sobre personagens secundários dos quadrinhos e também se encaixasse ainda na
fórmula Marvel. E além dessas coisas, o longa deu tão certo que acabou estabelecendo um tom para o universo cinematográfico da Marvel quando se trata de espaço sideral. Dá pra perceber isso, por exemplo, na arte do novo filme do Thor, o Thor Ragnarok. No filme que estreia em novembro, a equipe de produção não segurou a mão nas cores vibrantes e nos figurinos dos alienígenas, principalmente nos ambientes do planeta Sakaar, lugar onde vai rolar a porradaria entre o Deus do Trovão e o Hulk. E é claro, eu não podia deixar de comentar da trilha sonora de Guardiões, que é, na minha opinião, a melhor do universo Marvel. Jurassic World. Esse filme tem a trama claramente inspirada na primeira produção da franquia, o Jurassic Park. Da mesma forma que o original, temos o arquétipo do aborrecente, da criança que fica empolgada com os dinossauros, do herói desconfiado. Dinosaurs and man, two species separated by 65 million years of evolution, just been suddenly thrown back into the mix together. How can we possibly have the slightest idea what to expect? A whole new frontier has opened up. We have our first genetically modified hybrid. You just went and made a new dinosaur? Probably not a good idea. Já deu pra entender a similaridade, né? A história é bem parecida com o original, só que dessa vez a maravilha tecnológica não tá em trazer os dinossauros de volta à vida, mas criar novos monstros através da manipulação genética. A gente até consegue tirar daqui uma leve crítica à ganância corporativa e à ciência sem responsabilidade, mas bem de leve mesmo. Jurassic World não tem aquela magia do primeiro filme. Talvez porque não foi o Steven Spielberg que dirigiu esse, talvez porque na época do original eu era uma criança e agora eu sou um velho paia. Talvez porque não tem aquela trilha foda do John Williams. Não. Isso não, a trilha sonora tá bem parecida com a original. O mais provável mesmo é que o filme simplesmente não é tão bom quanto o primeiro. Fora que eu senti muito a falta, assim, dos efeitos práticos que marcaram o início da franquia. E é claro, aquela cena da Claire, personagem da Bryce Dallas Howard, correndo do dinossauro usando um salto alto, foi meio difícil de engolir. The Magnificent Seven. Esse é um remake de um filme homônimo de 1960, que por sua vez era um reboot de um filme clássico do Akira Kurosawa, o grande diretor japonês, chamado Os Sete Samurais. A história foca na luta pela sobrevivência de uma pequena cidade do meio oeste americano que tem que contratar 7 pistoleiros, na falta de uma palavra melhor, para defendê-la de um bandido / empresário. Esse filme é para quem gosta de um bom e velho bang bang, com ótimos atores. Nele estão o Denzel Washington, o Chris Pratt, o Ethan Hawke, o Vincent D'Onofrio, Hayley Bennett, Peter Sarsgaard, entre outros. Nosso perfil de hoje tem um papel importante na narrativa e a gente pode encontrar lá aquele humor já característico do ator, mas esse não é um filme que eu recomendaria. Na verdade, para fazer esse vídeo, eu revi o original do Kurosawa e ele vale muito mais a pena. Não só pelo filme, pela história, que são muito bem construídos, mas também pela oportunidade de você entrar em contato com uma cultura e com uma forma de fazer cinema que a gente normalmente não está acostumado. Passengers. A história começa a bordo da nave interplanetária Avalon e no meio da sua jornada de mais de 100 anos. O objetivo é transportar milhares de tripulantes para um outro planeta, onde deverá ser criada uma colônia para a espécie humana. Por conta de alguns eventos, o Chris Pratt, interpretando o mecânico Jim Preston, e a Jennifer Lawrence, que faz o papel da Aurora Lane, se encontram sozinhos na nave e tem que lidar um com o outro e na situação em que se encontram. Esse é um sci-fi com uma levada meio romântica que tem como suas melhores qualidades a parte visual e as questões morais que levanta. Infelizmente não houve coragem suficiente para explorá-las com mais profundidade, o que deixou a trama meio superficial, quase insossa. Os protagonistas efetivamente mostram que tem uma dinâmica legal, mas que seria muito mais bem aproveitada com um roteiro um pouco mais rico. Além deles, o filme tem apenas mais 2 personagens, o Michael Sheen, que interpreta o androide Arthur, e o Lawrence Fishburne, que fica com o papel do Capitão Gus. Hello. Is he asking me on a date? She didn't seem that impressed.
Guardians of the Galaxy Volume 2. Fazer uma sequência de um filme já é uma tarefa meio difícil, mas fazer uma sequência de um filme sucesso é uma tarefa ingrata. Isso porque você tem que ser fiel o suficiente para resgatar o espírito do primeiro filme, mas tem que ser criativo o suficiente para não ficar no mais do mesmo. Fora que as comparações com o filme anterior são simplesmente inevitáveis. E foi essa sintonia fina que o diretor James Gunn conseguiu em Guardiões Volume 2, mantendo a pegada do original, aproveitando os novos personagens e aprofundando os antigos. E tudo isso coroado com a melhor cena de abertura do universo Marvel. Então, mais uma vez, os heróis eles têm que se juntar para destruir uma ameaça do universo, ou melhor, da galáxia. E agora eles podem aumentar o seu preço. So we're saving the galaxy again? Yep. Awesome! We're really gonna be able to jack up our prices if we're two-time galaxy savers. Claro que o filme não é perfeito, ele ainda fica muito preso na fórmula Marvel, o que cria uma impossibilidade de uma estrutura de roteiro mais criativa. O vilão e toda a problemática que o envolve, pra mim, é o ponto baixo da história, o que normalmente acontece nesses filmes. A coisa fica levemente previsível, o que atrapalha um pouco a experiência, fora que a trilha sonora não é tão memorável quanto a primeira, mas isso não tira o mérito do filme. Vale muito a pena assistir, principalmente quem gostou do primeiro. No, we're family. Except maybe her. Chris Pratt está vivendo o momento mais importante de sua carreira até agora. A sua presença em cena, o seu timing de comédia e o seu carisma são inquestionáveis. Fico na torcida para que ele seja testado com personagens mais complexos. E com o sucesso que ele está fazendo, isso não deve demorar muito. É isso, cinéfilos. No próximo sábado sai o perfil da Charlize Theron. Se inscreve aí para não perder. Valeu? Tchau, tchau! Dance off, bro! Me versus you! It's on!